Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Amém? Nosso devocional de hoje vai falar um pouquinho a respeito dos discípulos de Jesus. É um tema que nós nas igrejas, né, nós falamos pouco, né, é um tema pouco pregado pelos pastores e nós, como igreja, falamos pouco a respeito dos discípulos. Né? Nós falamos um pouquinho de um ou outro mais conhecido ali, mas no geral a gente cita pouco, né, os discípulos, e eles foram muito importantes para nós nos entender enquanto igreja, né? Porque afinal de contas, né, os discípulos foram a unidade básica, né? Foram a primeira igreja, foi, né, aquele núcleo, né, que depois se transformou na igreja primitiva, né, e depois se transformou nessa grande noiva de Cristo na qual nós fazemos parte hoje, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os discípulos, né? Eram 12 discípulos, não é isso? E é importante também nós destacarmos que 12 eram os discípulos mais chegados de Jesus, né? Mas Jesus tinha uma multidão que o seguia todo o tempo, né? Grande parte do seu ministério se deu durante ali, né, 3 anos e meio, né? Grande parte, não todo o ministério de Jesus se deu durante 3 anos e meio, mas grande parte desse ministério se deu na região da Galileia e não na região da Judéia, que era mais ao sul, né, onde ficava Jerusalém. Jesus nasceu em Nazaré, que é na região da Galileia, ao norte, né, e ali naquela região da Galileia, né, tinha ali Nazaré, Caná, né, tinha Tiberíades, Cafarnaum, né, duas cidades ali que estavam próximas, né? Aliás, Cafarnaum era uma cidade praticamente como se fosse litorânea, né? Estava à beira do Mar da Galileia, que nós conhecemos que não era um mar, que era, na verdade, um grande lago. E naquela região que se deu uma grande parte aí do ministério de Jesus. E praticamente foi nessa região que todos os discípulos foram, não é, selecionados, digamos assim. Não é? Jesus, quando ele, aos 30 anos, ele sai da casa de seus pais e se desloca, né, até Cafarnaum, que é uma das cidades ali que a gente pode dizer que praticamente era a base de Jesus, e era justamente na cidade de Cafarnaum, né, que, por exemplo, Jesus destacou ali Pedro e André, né, os dois irmãos pescadores que moravam ali em Cafarnaum, assim como Tiago e João, outros dois irmãos também pescadores, né, que moravam ali em Cafarnaum, que Jesus, né, veio a selecioná-los, né, e veio trazer para o convívio ali do discipulado, né? Mas apesar de, né, ele ter selecionado 12 discípulos mais chegados, né, Jesus teve no seu entorno em torno de 70 discípulos, né? Mas os mais chegados, aqueles em que Jesus trabalhou de forma íntima, como discípulos, como, né, aprendizes, para que depois se transformassem, né, em apóstolos depois da sua morte e fossem ali os grandes doutrinadores da igreja primitiva, né? Em torno de 70 pessoas estavam sempre ali com Jesus. Né? Por exemplo, um dos discípulos de Jesus que não é colocado entre os 12, mas que era um discípulo e estava muito próximo de Jesus entre esses 70. Né? Por exemplo, Maria Madalena. Maria Madalena era uma discípula de Jesus. Estava sempre próxima de Jesus, né? Inclusive nesse seriado The Chosen, a gente pode perceber que Maria Madalena estava sempre ali próxima de Jesus, né? Estava no convívio, mas não é uma discípula de Jesus destacada ali entre os 12. Né? Então, para você entender mais ou menos como é que era o entorno de Jesus, como é que, né, era esse círculo mais íntimo de Jesus, né, desses 12 discípulos. Né? Vamos falar um pouquinho a respeito dos discípulos. Né? A gente geralmente tem dificuldade de lembrar, né, quem eram os 12, né, mais próximos de Jesus, mas eu vou tentar aqui me recordar dos 12 discípulos para a gente poder estar falando um pouquinho de cada um e a gente, né, ornamentar essa palavra de hoje. Né? Então vamos falar primeiro sobre os dois pares de irmãos. Né? Como eu falei, lá em Cafarnaum moravam esses
4 irmãos, né, 2 pares de irmãos, né, que vieram ser discípulos de Jesus, né? Pedro e André, pescadores, Tiago e João, também pescadores, né? Moravam na cidade de Cafarnaum, né? Aí, seguidos por Tiago menor, né? Falei de Tiago e João, mas tinham 2 Tiagos, um que era maior em estatura, o outro menor, né? Então lá, Pedro e André, Tiago e João, depois Tiago menor, né? Tomé, Tadeu, Felipe e Bartolomeu, né? No livro de João chama ele de Natanael, né? E seguidos aí por Mateus, que recebeu, né, que escreveu um evangelho, né? Que é um dos evangelhos de Jesus, e finalizando pelos 2 zelotes, né? Simão Zelotes e Judas Iscariotes, né? Não é explícito nas escrituras que Judas era um zelote, mas na doutrina, né, na tradição, né, cristã, né, Judas aparece como também um dos zelotes, né? Os zelotes que eram aí as pessoas que não aceitavam o jugo de Israel por Roma, né? Eles criam que criam não, eles estavam certos, criam somente que Israel não deveria estar debaixo do jugo de Roma, porque Roma era um povo pagão, né, e os israelenses eram um povo monoteísta, né, que cria e crê, né, que a adoração deve ser direcionada apenas a um Deus, assim como eu creio também, né? Então, esses zelotes. Então vamos passar. Pedro e André, Tiago e João, Tiago menor, Tomé, Tadeu, Bartolomeu e Felipe, seguidos por Mateus, Judas Iscariotes e, por fim, Simão o Zelote, finalizando aí 12 discípulos. Vamos falar um pouquinho a respeito deles aí, bem grosseiramente, para que o nosso vídeo não fique grande demais. Pedro, Tiago e João eram aqueles discípulos mais íntimos de Jesus. Eles aparecem em algumas circunstâncias bem íntimas de Jesus, sempre juntos, os 3, Pedro, Tiago e João. Né? Tiago e João, 2 irmãos, mais Pedro aí, né, nesse trio que acompanhava Jesus. Eles estavam presentes, por exemplo, né, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, né? Eles estavam presentes no Monte da Transfiguração, estavam derradeiramente juntos com Jesus ali no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, na noite que antecedeu, né, a crucificação de Jesus, quando Judas entregou Jesus, né, para os judeus, né, para os sacerdotes judeus, e que depois Jesus veio a ser crucificado. Então Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais íntimos. E aí é o ponto que eu gostaria de destacar nessa mensagem de hoje, falando um pouquinho dos discípulos. Pedro, Tiago e João eram os discípulos que eram íntimos de Jesus. E eles fizeram grandes coisas depois que Jesus partiu. Por exemplo, João foi aquele que, né, acompanhou Jesus durante o julgamento, acompanhou, né, a crucificação de Jesus, e foi o primeiro, né, juntamente com Pedro, a identificar que Jesus tinha ressuscitado. E foi também João o primeiro a identificar Jesus depois que Jesus, né, depois que ele veio a ressuscitar, quando ele esteve ali, né, abordando, né, os discípulos e aqueles 500 para os quais Jesus apareceu depois dele ter ressuscitado. João foi o primeiro a identificá-lo, né? Pedro, embora tenha negado Jesus 3 vezes, Jesus, quando ele aparece ali para os 500, né, depois de ressuscitar, também nesse evento, Jesus, ele busca em Pedro que ele declare, né, que apacentará suas ovelhas por 3 vezes. Jesus volta a perguntar por 3 vezes: Pedro, você vai apacentar as minhas ovelhas? E fala sim, e ele repete isso por 3 vezes. E a tradição, os teólogos dizem que essa insistência de Jesus nesse tema era para que as 3 vezes que Pedro negou Jesus fossem apagadas, de modo a que Pedro pudesse estar bem resolvido no seu ministério e bem resolvido com Deus que ele servia, que é Jesus. Né? Então, esses discípulos, eles foram muito íntimos de Jesus. E por serem íntimos, eles, né, tiveram
grandes realizações no ministério deles. Por exemplo, João, né, que a Bíblia diz, né, João, a quem Jesus amava, foi o único que não foi martirizado, né, morto, né, por uma morte violenta. João, depois ele veio a estar na direção das 7 igrejas citadas lá em Apocalipse. João também é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. João também, depois, por ter sido condenado, né, por estar à frente das 7 igrejas, ele é enviado para a ilha penal de Patmos, e é exatamente lá que Jesus volta a aparecer para João e ali dá a revelação do Apocalipse, né? Jesus, ele entrega, né, o livro de Apocalipse para João durante esse tempo que ele estava condenado lá na ilha de Patmos, né? E João, ele escreve o evangelho dele aos 90 anos, né, 60 anos depois de ter sido discípulo de Jesus, já como apóstolo, muito tempo depois, né, João escreve o evangelho mais espiritual. Então, em suma, os discípulos que estavam mais íntimos de Jesus, ainda desse grupo, surgiu o grupo mais íntimo, Pedro, Tiago e João, e um grupo que fez grandes realizações, não é? E o centro dessa mensagem de hoje é a intimidade. O discípulo que é íntimo de Jesus, ele traz grandes realizações, ele cumpre bem a missão do Evangelho no seu papel no mundo, no papel onde nós levamos a palavra, onde nós levamos uma mensagem de fé, de esperança e de salvação para as pessoas. Então eu e você, como discípulos de Jesus, como servos, né, como cordeiros dele, né, nesse ministério da noiva, da Igreja de Cristo, nós precisamos ser íntimos de Jesus. E uma vez íntimos de Jesus, nós temos mais ferramentas, nós temos mais da presença dele para levarem as pessoas à fé e ao arrependimento dos seus pecados e, consequentemente, à salvação. Então, que tenhamos intimidade, né, em Jesus, intimidades em Deus, para que nós possamos ser discípulos aceitos e produtivos. Amém? Vamos finalizar nossa mensagem com uma pequena oração para que o Senhor Jesus possa abençoar nosso dia. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Tu que nos altos céus habita, nós pedimos que no alto da Tua glória possa lançar sobre nós, Senhor Jesus, uma unção tal que nós venhamos a buscar intimidade no Senhor, a que nós possamos buscar, Senhor Jesus, na Tua palavra, Senhor, as ferramentas certas, para que íntimos do Senhor nós possamos ser produtivos nesse tempo. Para que o Senhor venha nos usar, ó Deus, para levar a Tua palavra aos perdidos, levar a Tua palavra às pessoas que precisam, Senhor Jesus, de uma salvação genuína vinda do Senhor. Nós te agradecemos por entender que já somos salvos em Cristo Jesus e te pedimos, ó Senhor, que possamos estender essa maravilha para todas as pessoas, como o Evangelho das Boas Novas. Em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecemos por esse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, leva essa mensagem de intimidade para todas as pessoas e que você possa ser, né, encontrado naquele dia escrito no livro da vida. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia.